Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2017, é um domingo. O verbete é de número 4041. Ele tem 8 páginas, 49 logias e 28 máximos. O tema, técnica da egobiografia proexológica comparada. Foi elaborado, segundo a especialidade, autorrevesamentologia, e foi elaborado pela veteraníssima Malu Balona. Malu Balona, ela é reeducadora autodidata e holomemorialista em conscienciologia. Ela é brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da conscienciologia desde outubro de 1986. É docente de conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, que foi publicado em 1998, e Autocura através da Reconciliação, que foi publicado em 2003, e é tenepsista desde janeiro de 1995. A técnica da egobiografia proexológica comparada é o estudo comparativo autocrítico de performance cosmoética efetiva, visando o autorrevezamento multiexistencial, alcançada pela Consciem, homem ou mulher, considerando 3 fases da atual vida humana. Antes do reconhecimento da condição de intermissivista, após a autoconscientização quanto às tarefas da autoproexis e no período conclusivo da vida humana. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene autobiográfico, a forma holopensênica interassistencial consolidada pela gesconografia, os assistenciopensenes, a assistenciopensenidade, a retroforma holopensênica, a autopensenização pró-desperticidade. Na fatologia, a habilidade tarística exercida em múltiplas existências humanas, a ausência de exibicionismo no esmero ao repassar a história de si, a egobiografia antiegóica na simples condição de pista facilitadora do autorrevezamento vindouro, o olhar para trás mostrando a trajetória autoproexológica percorrida com sucesso, o testemunho fiel da TARES registrado nas filmagens diárias de tertúlias conscienciológicas, a maturidade decisória presente nas tarefas interassistenciais eletivas, os dividendos evolutivos pessoais e grupais da autocura através da reconciliação, as autorreflexões frequentes sobre o próximo retorno à paraprocedência, o autotestamento para as ressomas vindouras. A gente chama atenção que a fatologia tem 31 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente vai ter oportunidade aqui de discutir os outros itens que eu não citei. Na parafatologia, o desenvolvimento energoparapsíquico nas práticas interassistenciais decenais, a atenção ao mapeamento da autossinalética energoparapsíquica, as polêmicas biográficas sendo esclarecidas somente na visita à parapsicoteca procedencial, a satisfação paracontextual pelo aprimoramento dos laços afetivos cosmoéticos com amizades intrafísicas e extrafísicas fecundas, o aumento parapsíquico da autocosmovisão da Consciem inventariante, a identificação da comunex paraprocedencial, em cuja parapsicoteca jazem as raízes holobiográficas, pessoais e grupais multimilenares, o abertismo intraconsciencial, facilitador de contatos multidimensionais, o autorrevezamento multiexistencial futuro, planejado e aguardado com júbilo renovado. Também nós chamamos a atenção que a parafatologia tem 22 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente, então, vai ter oportunidade aqui de discutir os demais itens que eu não
dei destaque aqui ainda. No detalhismo também a gente gosta de ressaltar que tem 18, quando tem mais de 11 máximos no detalhismo, o professor Valdo dava ao verbete um status de elevado no quesito detalhismo. No caso desse verbete, da professora Malo Balona, ela tem 18 máximos. Então, a gente está aí destacando essa qualificação do verbete. Na argumentologia, nós temos o parágrafo que a gente vai destacar do procedimentologia, que, segundo a holobiografologia, a verbetógrafa, ela descreve os 3 períodos que foram citados na definição do verbete. No caso de Aconsim, intermissivista, autolúcida e autocrítica, cosmoética, ela vai ter esses procedimentos, né? A análise dos dados conscienciométricos obtidos sobre a própria performance e comparando com a atual situação da vida humana, tá certo? Então, essa enumeração aí é praticamente dando o caminho das pedras para a gente aqui poder fazer a nossa própria egobiografia proexológica comparada. Bom, aí na remissiologia nós destacamos os verbetes autobiografia técnica, autorado holocármico, autorretroepistolografia comparada, especialismo holobiográfico e para-autobiografia. O saldo interassistencial da egobiografia proexológica comparada pode ser supercrítico para as primeiras gerações de consciências autoproexistas egressas de recentes cursos intermissivos. Você já procedeu à análise autocrítica da própria egobiografia proexológica comparada? Como vem se preparando para as atividades da pré-intermissão e do auto-revezamento existencial vindouros? Na bibliografia específica, a autora contribui com 10 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas, né, da Enciclosapiens, que é constituído por Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Raganin. Existência, história, cosmoética, retrospectiva, holomemória, para procedência. Autocrítica, autobiografia, autoanálise, autoproexis, autorrealização, autoconfiança, autodeterminação, autotestamento, biografia, reconhecimento, maxiproexologia, parelencologia, supercriticidade, autorrevezamentologia. Malo, você, veteraníssima que poderia dizer para nós assim, o que levou você a fazer exatamente esse título, né, de verbete? E aí a gente sempre gosta de perguntar sobre os bastidores, né, que podem ajudar a gente pode ter um parafato que pode ajudar a gente a entender melhor, né, a estrutura do teu verbete, a razão do teu verbete, se você puder contar para nós. Você faz o levantamento. Nós estamos vivendo o balanço existencial, né? Nós estamos com a atividade do balanço existencial, com a PEX comemorando a primeira década de existência. Eu tive o privilégio de estar lá, fazendo a apresentação desse trabalho, do ponto de vista do recheio, quer dizer, com 5 cobaia, como é que ela se aplica aqui dentro dessa técnica. Isso aqui é um formato, é um template, é um shape, é uma forma, uma chapa,
para que a pessoa ali encaixe a sua vivência. Por isso que a técnica está tão bem escrita. Eu estava comentando com o professor Oswaldo aqui do meu lado, que é a primeira vez que eu faço um verbete com uma argumentologia tão extensa, mas como é uma técnica, eu teria que me alongar para explicar como é que o leitor ele aproveita esse modelo para se encaixar, porque está tudo muito bem descrito aqui como é que a pessoa faz. Por quê, Rosa? Eu já posso comparar a minha fase como conhecimento de ser intermissivista com o período em que eu não tinha esse conhecimento. Eu já posso comparar os dois, como é que eu agia entre a coerência ou a incoerência dos fatos. E hoje, dada a minha idade cronológica, eu também já estou na fase das pontuações. Então, eu começo a fazer levantamento de saldo. Por quê? Isso faz com que a ficha evolutiva fique pelo menos suposta dentro das realizações proexológicas. E também me dá uma condição prévia do encontro futuro, talvez breve, com o evoluciólogo, aquele que me auxiliou na elaboração da minha programação de vida atual, da minha ProEx, a ter alguma argumentação. Então, eu penso que essa argumentação ela não deve existir somente com aqueles colegas que ficaram para trás e que vão nos arguir vão nos sabatinar, igual o Alexandre de Moraes, lá vai ser sabatinado muito mais tempo, nós vamos ser, para saber como é que a gente se virou por aqui, porque não é fácil. Então, isso a gente vai fazer ao informal, mas existe uma apresentação formal ao evoluciólogo, ao orientador evolutivo, que eu chamo, então, dessa prestação de contas. Isso aqui, para mim, é um compte rendu, é um balanço que eu vou entregar e vou dizer, olha, consegui fazer isso aqui. Você está antecipando, né? Então, entre mortos e feridos salvaram-se todos, aqui está o que eu pude fazer, o que deu. Isso aqui é o que deu. Então, não tem mágica, só tem esforço e muito trabalho, mas é prazeroso, não é uma condição de uma canga no pescoço, nem um fardo, muito pelo contrário. E os amparadores escolhem tarefas pelo perfil, e eu sei que eu tenho perfil para o tipo de atividade que eu exerci, para multiplicidade, para quantidade, porque eu tenho perfil para isso. Eu vim com energia para realizar isso, e é isso que eu tinha compromisso, dever de cumprir. E é o que eu estou procurando atender dentro do possível. E aquilo que não deu, vamos para a próxima, né? Não podemos atender a tudo, mas uma parte é o que foi possível que a gente fez. Eu acho que deixar, então, um verbete com uma técnica que ensina as outras pessoas a fazer o mesmo, porque antes havia aquela ideia, um pouco religiosa, de você escrever a sua biografia, é um ato egóico. Claro que você é a pessoa que estava lá, agora se você não fizer isso, como é que você vai ter revezamento? Ninguém vai saber que você existiu? É a camuflagem do serenão antes da hora? Por favor, né? Tem muita gente que se abstém, que está aí omisso, mas não é serenão. Então vamos para a linha de frente, para a gente poder levar logo as lambadas da vida, as viradas necessárias, as recins, e com isso a gente aprende muito. Então eu achei que era um legado, não o meu legado que eu estou deixando, mas eu estou deixando uma técnica, que é um legado para que cada um preencha com os seus dados do seu para-currículo para apresentação na Comunex procedencial, ou até mudando de Comunex, se for o caso. Então esse foi o meu objetivo e acho que isso aí pode ser útil para muitas pessoas além de mim. Eu acho que o grande diferencial aí entre o religiosismo e essa técnica e essa proposta de mostrar para os outros o autoexemplo é a intenção da pessoa, né? E a cobaiagem, porque a Consim é cobaia. Em 1994, em Buenos Aires, o professor me falou, Marlo, seria bom você escrever a sua biografia. Eu achei muito estranho, porque eu tinha também essa ideia, sabe, distorcida, mas uma coisa da minha biografia, falar de mim. Por quê? Você falou, não, porque você encontrou gente demais ao longo da evolução e você acaba sendo um atrator, não usava essa palavra, né, mas uma referência. E a pessoa achando você, ela vai se achar ali também. E eu não vi ainda muito, até conversei com a professora Marina na época, ela falou, não, ele está vendo certo, é assim mesmo. Mas não era o momento, e agora chegou esse momento, ao completar 7 décadas de existência intrafísica e 3 décadas consecutivas de conscienciologia aplicada, prática, vivencial, está na hora de puxar esses elementos, esses dados, tabular, organizar e deixar aí para apresentações futuras e para a minha cápsula do tempo. Então, nós e a enciclopédia, nós agradecemos a você. Obrigada, Rosa. Então, vamos lá, as primeiras perguntas. Essa aqui vem da África do Sul para você. A verbetógrafa Marlo, em Ortopensatologia, página 2, item 3. Você considera que uma Consim conhecedora de somente uma personalidade consecutiva
possa fazer um estudo holobiográfico ou seria necessário o conhecimento de outras vidas intrafísicas pretéritas? O seu verbete está fantástico, parabéns. Obrigada. Cheio de exclamação. Que bom que está sendo útil, então. Eu vejo assim, eu tenho algumas retrocognições de períodos diferentes, em países diferentes, alguns são fragmentos, alguns são foco de maior atenção. Eu vejo muito quando reverbera nessa vida. E a vida tem uma vida especialmente que reverbera com uma vida crítica pregressa que me possibilitou chegar ao curso intermissivo. Foi aquela vida. Então, sou muito grata por ter conseguido chegar através daquela vida. Mas eu tenho diversos outros episódios e fragmentos, e de vez em quando eu até brinco comigo mesma, eu digo, puxa vida, mas eu precisava de ter nascido em tudo quanto é país, porque eu tenho amigo em tudo quanto é canto do mundo, ou é na África, não sei aonde, tudo quanto é lado, eu tenho amizades. E é claro, a gente não tem só amizades, tem detratores, tem tudo mais, mas eu me foco muito nas amizades. Eu tenho amizades muito sólidas, de muitas vidas, então em diversos países e culturas. E esse multiculturalismo que eu tenho naturalmente, essa questão universalista de lidar com muitos povos, de falar várias línguas e me sentir bem nos lugares com aquela cultura e querer conhecer. Eu morei fora do Brasil, eu não frequentava o gueto brasileiro em nenhum dos países que eu morei, nunca frequentei. Eu sempre convivi com o povo do lugar, até na Catalunha, né, Marina? Com o senhor José e aquelas pessoas, todos meus amigos. Então, amigos por todo lado. Eu vejo que isso me dá uma condição muito boa. Eu nunca fui sôfrega e ansiosa em relação à vida passada, nunca tive essa preocupação. Eu me lembro de coisas desde criança. Assim que eu cheguei na Conscienciologia, a primeira coisa que o professor Valdo fez foi me confirmar a minha vida crítica pregressa que me levou ao curso intermissivo. Isso, para mim, não enche buraco de dente, como se diz em Minas Gerais. E é muito interessante, mas alto lá, né? Cada um no seu cada um. Então, não tem essa preocupação, mas eu vejo que essa visão da esteira de vidas e essa visão prática e real de ter vivido em tantos povos, em tantos momentos, tantas culturas, ter participado de tantas vidas, de tantas pessoas, isso me dá uma condição muito positiva de uma certa visão de conjunto, uma certa cosmovisão e um certo desestressamento quanto à questão futura. Estamos aí para o que deve é. Então, não há essa preocupação, eu não tenho essa preocupação de ficar escrevendo que foi A, que foi B, que foi C, porque eu sou eu, né? Então, o tempo todo era eu mesma. A gente pode, no máximo, conseguir uma mudancinha de temperamento nessa vida, o que já é um esforço titânico, hercúleo. Estou muito feliz com o que eu consegui mudar até agora do meu temperamento. Ali em cima está falando, né? No quadro sinóptico de pesquisa, é o primeiro lá, que fala da temperamentologia. Na autopesquisologia, a temperamentologia é a segunda opção ali. Ou seja, quem não mudou o temperamento, dançou. É um antepassado de si mesmo. E eu não pretendo ficar, como vi muitas vezes, encontrei pessoas nessa própria vida, tomando uma chávena de chá numa porcelana de Sèvres, sentado numa cadeira de balanço, igualzinho eu encontrei com ele nas últimas 3 vidas. Isso não me interessa. Eu quero renovação, novidade, tudo de bom. A epígrafe é autotransafetividade. Autotransafetividade, então, o primeiro item, temperamentologia, quer dizer que para você alcançar a autotransafetividade, você tem que mudar o seu temperamento, senão não vai conseguir nada. Então, eu estou achando que isso aí é muito importante. É bem importante. Estou bem dentro dessa linha. Então, agora, outras 2 perguntas que vêm de fora também para você, da Flórida. A professora Malo, parabéns pelo verbete. Paradoxologia, página 4, 4ª linha, poderia aprofundar o paradoxo de Aconsim invulgar, poder apresentar ego-biografia vulgar? Aqui está, paradoxo da Aconsim invulgar, poder apresentar uma biografia vulgar, a coisa mais fácil que tem. Você vê criaturas geniais, brilhantes, com muito mais dons e capacidade e habilidades do que você, só que elas não ralam o que você rala, e elas não produzem o que você produz. Então, ela vai sair daqui genial com uma biografia vulgar. E às vezes a gente que não tem tanta genialidade vai sair daqui com uma biografia invulgar. Por quê? Porque ralou, se dedicou e produziu, então isso torna você invulgar perante a marasmologia. Na neossinapsologia, página 3, 3ª linha, poderia comentar as neossinapses
resultantes das interpretações corrigidas. Das interpretações. Ah, claro, porque é o que mais tem, ainda mais no terreno ambíguo, escorregadio das retrocognições, o que mais tem é interpretação equivocada. Fulano que dedica a estudar a biografia de A, de B, de C, que a pessoa não foi. E às vezes não era uma pessoa assim tão bacana, você fala, não, mas você não foi ela, porque eu já encontrei com ela. A pessoa fica triste porque não foi aquela criatura que não tinha muita coisa para acrescentar, você entendeu? Então tem umas coisas muito estranhas nesse terreno, e uma das coisas que mais me ajudaram nessa vida atual foi corrigir as interpretações equivocadas que eu encontrei na história e numa leitura profunda e, vamos dizer, dedicada, não para fazer uma retratação perante os outros, mas é uma autorretratação perante mim mesma. Eu me fiz uma autorretratação e fiquei muito satisfeita com o resultado ao corrigir interpretações feitas aqui e acolá por mim ou por outros, e a linha de raciocínio, o viés, estava totalmente distorcido. André? Sim. Professora Malo, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. E até por uma questão de registro, né, a professora fez uma apresentação hoje no 15º Balanço Existencial e defendeu, mostrou ali a sua egobiografia muito bem apresentada. Obrigada. Então, aproveitando, né, essa tua apresentação, como que você trabalha e como que você vê, né, o uso da técnica das entrelinhas que são apenas entendidas pelo autor dentro desse registro, como fosse um recado para ela mesma, que ela esteja ali. A gente percebe que o professor Valdo comentava, né, que ele escrevia diversas coisas e tinha entrelinhas, e supostamente, né, como é algo tão assim específico, deve ter também as entrelinhas aí também. Eu tenho aqui diversas entrelinhas, são palavras-chave, são expressões que só eu sei o sentido. É ali para uma pessoa, a pessoa lê e ela vai ver o que está escrito, chapado. Eu tenho uma casuística por trás, que ela está registrada na minha holomemória de modo indelével. Eu diria até pirogravada, quer dizer, gravada a fogo, não sai mais. Então, quando eu ler aquela frase, eu vou ler aquela frase, ou aquela palavra, ou aquela expressão, eu sei exatamente do que eu estou falando. Então, os meus verbetes são todos maceteados nesse contexto, porque eu vou fazendo sínteses, por exemplo, aquela frase que eu coloquei lá hoje de manhã do professor Valdo, lá no Homo Sapiens Pacíficos. A holobiografia é a análise, a holomemória é a síntese. Eu trabalho com minhas sínteses. O verbete já é uma síntese, mas eu tenho a síntese da síntese. Então, isso aqui, para mim, é todo maceteado. Cada detalhe que está aqui, eu tenho o que significa para mim, porque foi dentro de uma casuística específica. Eu procuro, ao máximo, não ser repetitiva, não usar coisas que já estão prontas, que a enciclopédia favorece ao verbetógrafo iniciante, ele não precisar de ficar queimando a mufa para arranjar milhões de coisas, ele não tem experiência. Mas depois que a gente tem essa experiência toda, é até difícil a gente fazer um verbete enxuto, com 6 páginas e tudo, porque a maioria do tempo você tem muito mais para oferecer do que está dentro da chave da síntese que está aqui. Então, os meus livros estão cheios de casuísticas assim, que eu tenho aquela fórmula, as amargas não. Então, eu não ponho más notícias nas coisas. E quando sou obrigada a pôr alguma coisa ou citação que não é tão positiva, eu logo apresento a solução, logo depois. Eu tenho técnicas. Então, o meu trabalho prima pelo otimismo. O meu trabalho é sempre otimista. Ele sempre caminha para a solução. Ele sempre caminha para algo que a pessoa tem também a possibilidade de conseguir, porque se eu conseguir, nós somos da mesma espécie consciencial, então aquela pessoa também pode. É claro que os esforços são próprios, cada um o seu, mas eu gosto de apresentar as coisas com soluções. Eu vi ontem, que eu estou fazendo um verbete, eu vi essa técnica recinológica, né? Max recinológica, assim, a melhor é você trocar o pessimismo pelo otimismo. Só isso já é uma marca. Eu já tenho essa condição. Uma maxi técnica recinológica. A gente descobre uma técnica por necessidade, né? Então, as vidas eram muito difíceis, as cabecinhas muito pequenas, muito fechadinhas,
E, então, a gente, para conviver assim, era difícil. Então, para isso, você tem que arranjar, como diz o professor Valdo nos 700 experimentos, quem faz assistência tem que ver a vida com óculos cor-de-rosa. Não é de Poliana, não é de Disneylândia, mas conseguindo ser criticamente realista, mas com um otimismo incurável. Eu me considero uma otimista Até incurável. para mudar as neossinapses para melhor, né? Porque se ficar só repicando o que já passou... Não, isso não é para mim. Isso aí, puxar essas coisas mórbidas, não. Sim, Boa tarde, Malu. Você quer fazer mais uma pergunta? Desculpa. Isso. E aproveitando, né, aqui na parafatologia, de baixo para cima, na página 3, a quinta linha, as benesses paracerebrais recebidas. Você poderia detalhar, como identificar, ou seja, fazer um cotejo sobre isso? Sim, a partir do momento que eu decidi mexer no meu temperamento a fundo, eu passei por uma série de paracirurgias. Hoje esse trabalho está resumido no curso Autorreestruturação Pensênica, em que eu conto toda essa itinerância dentro dessa mudança que eles foram fazendo comigo. E o professor me calçou, dizendo, eles vão mexer muito na sua cabeça, a gente só faz isso quando dá, porque senão a pessoa pode ficar doida. Eu acho que eu não fiquei muito doida. Pelo menos, aparentemente, eu tenho até um comportamento quase normal. Então, eu aguentei bem os parafusos, os ajeitamentos que eles deram, as aparelhagens, tudo que eles já usaram na minha cabeça, que não é pouca coisa. Eu acho as benesses paracerebrais conservar a minha holomemória intacta na idade na qual eu me encontro, tendo a carga de trabalho que eu já tive nessa vida, mesmo antes da conscienciologia, eu trabalhei muito. Tanto que quando me perguntam, Malu, o que você aprendeu nessa vida? Eu sempre respondo, eu aprendi a descansar. Eu não sabia que era permitido descansar. Nas últimas vidas eu não sei o que é descanso. Eu não sabia que podia parar e fazer alguma coisa, descansar. Eu achava que a vida tinha que ser de trabalho, 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 trabalho. Eu venho com uma síndrome de responsabilidade deslocada muito forte. E até tirar esse ranço, isso beneficiou a minha saúde física, o meu paracérebro, aliviou a carga holomnemônica, me permitiu desenvolver o mental soma numa condição muito mais prazerosa e positiva. Então eu vejo que eu tive muitos aportes e benesses, inclusive não só paragenética, não, genética. Nessa vida eu fui muito beneficiada pela genética familiar de pessoas superdotadas, com cérebro privilegiado, uma memória intocável. Então isso me ajudou demais a trazer essa aparelhagem toda e poder usá-la no seu conteúdo na conscienciologia em prol da tarefa assistencial de esclarecimento. Então, eu acho que eu recebo essas benesses em função do meu trabalho, não pelos meus belos olhos, mas é o potencial que uma ferramenta, uma mini peça pode render. Enquanto der para render a saúde e não bater pino, eles vão tirar partido por causa dessa condição, associação ideativa e tudo mais que eu tenho facilidade para fazer. Tá bem? Respondeu, André? Boa tarde, Malu. Boa tarde. Parabéns por mais esta obra verbetográfica. Obrigada. Aqui na parafatologia, por favor, na página 3, na sexta linha, de baixo para cima, a relevância da paralencologia pessoal no time da auto e da max proex exitosa. Que seria de mim se não fosse a minha paralencologia, meu amigo? Ela está aqui comigo desde a hora que eu cheguei e ela me acompanha a vida inteira, em tudo quanto é lugar. Eu tenho uma paralencologia de amizades raríssimas, para amizades raríssimas, que eu considero bem potente, que não me deixou nenhum momento sem amparo necessário, inspiração, orientação. E eles apareceram, cada um no seu momento certo, para me ajudar, para me inspirar, para abrir um novo caminho, para me conduzir, para me entregar na mão de alguém, enfim. Isso, toda essa receptividade da paralencologia que me acompanha. Uma delas é bem conhecida, que é a Chantal, que o professor Valdo falou muito dela aqui, uma amiga do passado, meu e dele, e que foi que me trouxe até o professor Valdo. Ela me conduziu até ele, embora eles não tenham se encontrado nessa vida. Eu vim só com uma mensagem dela para ele, uma consim. Ela dessomou em 2006, hoje ela está aqui na
A Comunex Interlúdio, ela ajuda nas nossas coisas, principalmente no projeto do Balzac, Cristo Espera por Ti, que é um projeto que a gente leva aí adiante já há alguns anos. Então, a paralencologia é tudo. Sempre entraram no momento certo, na hora certa, me pegaram pela paramão e eu tenho uma gratidão imensa. Obrigado. Boa tarde a todos, né? Também parabéns pelo verbete. Obrigada, Marina. Um conjunto de informações muito úteis a todos nós conscienciólogos. Professora, eu gostaria que você explanasse uma afirmativa sua, quando você disse que você não sabia que podia descansar ou se devia descansar e que, mudando seu temperamento, você viu o quanto que é importante isso, né? Me parece que esse tipo de temperamento assim, acaba agitando muito o holossoma dela, né? Então, eu queria te perguntar assim, como você via o seu parapsiquismo numa atuação dessa? Ou uma coisa não prejudica a outra ou não interfere na outra, na manifestação do parapsiquismo? Prejudica e não, inviabiliza. O meu ritmo de vida de formiga atômica não me permitia que os amparadores fizessem os experimentos que eles passaram a fazer comigo nos últimos 10 anos. Porque como eu estava sempre no aeroporto, numa sala de aula, não sei aonde, ia pegar um avião para não sei aonde, tudo bem, dentro de um processo correto, não tinha nada equivocado, alguém tinha que fazer, e naquele momento a pessoa que estava com aquela proex era eu e eu deveria fazer mesmo, senão as coisas não teriam acontecido. Então não tem erro propriamente, mas não havia clima. Então eles fizeram comigo uma técnica radical. Eu viajei durante 40 anos da minha vida de avião para baixo, para cima, pelo mundo afora. Nunca tive sequer uma turbulência mais agitada num voo. Em dia 2 de março de 2006, eu estava no avião com 2 conscienciólogos, um casal de conscienciólogos, junto, e o avião ia cair. Um avião da Varig. Eu estava indo para um ECP-1. Como nunca tinha acontecido aquilo, e foi um caso muito grave, tanto que saiu em tudo quanto é lugar, tem uma confusão tremenda, quando eu cheguei da minha itinerância, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui no Holocico falar: Valdo, aconteceu o primeiro acidente comigo grave. O que é isso? Ele ficou pelo menos uns 10 minutos calado. Depois ele falou assim: pega aquele verbete lá para mim e tal. A pessoa me trouxe um verbete, estava escrito alerta consciencial. Ele falou: a magnitude do trabalho que você faz hoje não permite mais eles garantirem a sua segurança. Ou você muda isso, ou já era. E o que você faz, gente? E ele ainda me lembrou: lembra lá no Rio, quando teve aquele processo lá? Então, aquilo foi meu alerta, esse é o seu. Eu não tive dúvida, fui para casa, remanejei tudo, porque eu ficava passada de saber que tinha uma pessoa lá no fim do mundo e que eu não ia lá dar aula para ela poder chegar. Isso me deixava angustiada, aflita. Eu não me sentia bem. Eu tinha que ir para Teresina, para Feira de Santana, sei lá onde, sei lá como. Eu achava que era isso porque alguém ia ficar sem informação. Hoje tem a tertúlia. Começaram as tertúlias online. Então você vê, os livros são itinerantes. Eu não sabia, eu não via a capacidade do livro como podendo cumprir essa tarefa. Então eu tinha um senso de responsabilidade nesse sentido, talvez um pouco excessivo e deslocado. Então, os amparadores só podiam trabalhar comigo o meu parapsiquismo naquele padrãozão, porque senão eu corria risco. A partir do momento que eu cortei todos os excessos e moderei a minha vida para ter a vida que eu levo aqui há 11 anos, eu comecei a vivenciar as experiências parapsíquicas, que era uma demanda reprimida de muito tempo. E o descanso nisso é paralelo. Eu duvido, Marina, eu falo isso com toda tranquilidade, eu duvido que uma pessoa possa desenvolver um parapsiquismo avançado, fenômenos paracerebrais avançados, conexões de vários níveis, heteroscopia, o diabo A4, se ela vive no trânsito, no aeroporto, daqui para lá, senão ela vai ter um acidente. Entende? Não dá. Ou então eles moderam, a pessoa vai viver o batidão, ela vai viver o batidão parapsíquico. Mas ela não vai fazer grandes extrapolações, porque ela não está num terreno de segurança. Ela está correndo o risco e pondo no risco a vida de outras pessoas também. Essa situação é muito séria. E eu costumo levar as coisas a sério. Eu nunca fui folgada, nunca deixei para lá. Não, eu só achava que eu não tinha o desempenho parapsíquico que eu gostaria
e eu, de alguma maneira, estava muito ocupada para ter isso. Então, o descanso fez uma progressão parapsíquica comigo, ajustou uma porção de questões que eu estou agora aproveitando muito melhor e valorizo ainda mais esse descanso. Agora, Marina, é só para pontuar, esse descanso, ele é de uma produtividade mental somática, porque senão parece que... É que eu não parei de que trabalhar está deitado numa rede descansando. Eu trabalho muito mais hoje, Rosa, mas é um trabalho então, que é uma satisfação. É exatamente isso que eu ia fazer uma nova pergunta, essa condição, então, que ela continuasse nos ajudando, a pessoa que se vê assim, né, sem descansar. O que você sugeriria na sua experiência, claro, sem querer entrar aí na sua privacidade, mas o que significa mesmo? A pessoa deve compreender que ela está num outro momento evolutivo e se organizar para mudar, ou tem alguma coisa que ela possa fazer, ou é mudar tudo assim que ela perceber? Como é que é? Como a professora Rosa colocou, com certeza é só olhar os fatos, né? Os fatos orientam as pesquisas. Para a gente verificar que não deve ser deitado numa rede do Não, né? eu trabalho muito mais. Embora respeitando o valor do sono. Né? Não. Eu respeito muito mais hoje e sei que o meu trabalho hoje adquiriu outra qualidade, porque eu trabalho muito, meu trabalho é muito mais profundo, ele é muito mais abrangente, a magnitude é maior, eu alcanço mais consciência, mais consciex, e aparentemente estou descansando. Eu vejo que é uma escolha, Marina. Não foi uma escolha fácil, porque eu te disse, eu gostaria de estar nos lugares com as pessoas. Receber demandas e não atender me deixava muito mal mesmo. Então, eu aprendi a compreender que se eu fico mais reflexiva, eu levo uma vida... Eu sempre fui uma pessoa reservada. Malo, você reservada, você é tão comunicativa? Ai, só quem não me conhece. Sou uma pessoa extremamente reservada. Eu sou reservada, eu sou discreta no meu contexto, então eu mantenho bem as linhas claras, isso eu sempre soube fazer. Mas eu não sabia parar o tempo bastante para usufruir mais disso, da minha personalidade introspectiva, reflexão, que eu tenho com profundidade. Sou muito observadora, eu sou uma pessoa que gosta de refletir, posso passar dias fazendo isso, não me cansa repetir coisas, não me incomoda ficar com o mesmo tema muito tempo maturando. Eu me dedico a projetos de longa duração. Olha, a Holomemória tem 2 décadas, eu estou há 11 anos na mesma dinâmica. Eu tenho 22 anos de TENEPS, então eu sou continuista por excelência. Só que eu fazia isso a um ritmo de estresse muito maior do que o que eu faço hoje. Hoje eu falo não. Eu seleciono tudo, porque a prioridade é a pauta, é a para-pauta. Se os amparadores falarem, é isso que você vai mexer agora, eu paro tudo e é isso que eu vou mexer agora. E não me interessa o resto do universo. Opiniões, visões, interpretações, isso tudo ficou para depois. Não é só uma questão da idade cronológica, é a maturidade que a gente adquire quando conversa com a multidimensionalidade. Hoje eu posso falar, eu converso, eu trabalho em colegiado. O que eles falarem que pode, pode. O que não é para fazer, não faz. É simples assim, é uma orientação. Eu sigo a orientação. Eu sou dócil parapsiquicamente ao que a equipe fala. Falou, está falado. Agora, só antes de você perguntar, eu só queria lembrar uma questão que caiu na primeira prova da Conscienciologia e que a maioria de nós errou aquela questão, onde o professor Val tinha elaborado, foi ele que elaborou a primeira prova, e ele perguntava da importância de tirar férias. E nós, assim, né, imbuídos da responsabilidade conscienciológica, a maioria achou que não podia tirar férias, e estava tudo errado. O correto é tirar férias. Descansar. Então, é só para deixar claro, gente, que a gente não está contra aqui. O que eu falei para você não é para não tirar férias ou para não descansar, no sentido mesmo de descansar, estrito senso. Pode usar a rede, mas assim, no caso da professora Malu, só quis pontuar que a produtividade sua mostra que essa abertura, essa diminuição da agitação
rendeu uma produtividade bem visível para todo mundo, né? Rosa, eu usufruo do meu bem-estar íntimo na minha casa, que eu considero um oásis. Eu usufruo disso. Então, o dia que eu tenho menos atividades, que eu posso me dedicar a rever um verbete com toda a delicadeza, para mim é um lazer insubstituível. A escrita, a produção, o contato com os amparadores, as atividades parapsíquicas das dinâmicas, eu considero, se eu falo assim, Malo, fala o lugar do mundo que você acha o máximo, a poltrona da dinâmica. Não existe igual, não existe um lugar igual àquele. Sentar ali e esperar a equipe começar a trabalhar, formar o campo, instalar o campo e começar a ver a temática do trabalho, que é sempre nova, diferente, curiosa, interessante. Então, isso mantém a motivação em alta. Então, esses prazeres mentais somáticos, eles são intraduzíveis, a não ser que a pessoa desfrute deles, senão ela não vai entender. Eu queria fazer alguma pergunta, pode ser? Sim. Estou aqui, Malo, em cima. Não sei se havia alguém de antes para falar, não sei. Tá. Eu queria, em fatologia, na quarta linha, a reunião dos múltiplos egos em desfile. Isso significa que você tem esses egos reconhecidos de outras vidas. O que quiere decir con eso? Que su parapsiquismo llega a no sé, reconocer todos esos egos, pasan por diante de você. Não entendi bem o que é que quer falar com isso. Todos não é preciso. Múltiplos, você fala de múltiplos, já são um monte. É uma teoria. A teoria dos múltiplos egos está nos 700 experimentos. Todo mundo tem múltiplos egos, não só eu. Todo mundo. Todo mundo viveu múltiplos egos. Ego é a personalidade social da época. O zeitgeist que você vive é o seu ego. Por exemplo, meu ego da vez é brasileiro, em plena mudança aí da Lava Jato e tal. Então, esse é o meu ego atual. É o que eu escuto, é o que eu vivencio, é o que eu encontro com as pessoas. Isso faz um ego, é uma personalidade social. Ela serve de acordo com aquela época. Depois aquilo muda na outra vida, que vai nascer num outro país, numa outra cultura, é outro ego. Então, múltiplos egos todos temos, de acordo com o ambiente histórico da época. E a gente nota isso nos nossos interesses, no nosso modo de ser, no nosso gosto pelas coisas. Tudo isso aparece. E são múltiplos, que você vê interesses de coisas que não são da época atual, que você gosta às vezes de coisas que não são da época atual, que são de épocas passadas, que você aprendeu em outros lugares. É claro que as retrocognições ajudam, porque você lembra, mas não é necessário ter retrocognição para saber que a pessoa tem múltiplos egos de acordo com o espírito da época. Zeitgeist, quer dizer espírito da época. Tá, e outra era a pergunta, também em patologia, na novena linha, as imaturidades da acepção sectária de consciências superadas. São preconceitos sociais. Os preconceitos sociais, ou seja, aquela pessoa porque ela não é assim, aquela outra porque tem tal coisa, essa de cá porque é assim. Então, a acepção de pessoas é a forma de preconceito. Então, é um sectarismo. Nós, ao amadurecermos, nós somos seletivos. Nós escolhemos as companhias. O sectário exclui companhias, é completamente diferente. Isso poderia dizer que é assistencial ou não? É um processo assistencial, porque quanto mais você admite as consciências diferentes de qualquer tipo, e você se dirige a elas e tem um ambiente para recebê-las, no processo assistencial, mais a sua assistência cresce, se qualifica e se torna universalista. Malo. Sim. Obrigada. Obrigada. Na fatologia, 13ª linha de baixo para cima, você podia ampliar um pouco sobre o último terço da vida humana dedicado à tabulação das autorrealizações proexiológicas, pondo o mega currículo da pessoal, evolutiva pessoal? É o que eu estou fazendo atualmente. Os verbetes, para mim, são exatamente isso. Cada verbete que eu faço, ele está contando um ponto de um aspecto da minha vida que foi
aprofundado, elucidado. Tem uma palavra que é um pouco grosseira, mas vale a pena, que é desovar. O jornalista desova certas informações que ele colheu com os informantes. Eu sou uma espécie de uma repórter, de uma jornalista de mim mesma. Então, eu tenho que desovar, vamos dizer, arquivos de experiências que serão úteis para as outras pessoas, porque tem experiência demais acumulada, de vidas e vidas, que eu preciso distribuir. Então, é por isso que eu estou dizendo aqui que o último terço da vida humana é dedicado a isso, a esvaziar os escaninhos, a abrir os armários, a tirar, fazer assim. Então, eu transformo as minhas anotações que estão em casa em vários, dezenas, talvez centenas de cadernos e notas dos últimos 30 anos, eu transformo em verbetes. Quando eu faço essa síntese, eu me liberto de todo aquele material, porque já está transformado em alguma coisa útil para alguém. Tem outra pergunta também, Malo. Na página 2 também, Fatologia, 7ª linha. Aí você podia também ampliar um pouco sobre as inevitáveis aporias historiográficas sobre personalidades humanas notórias. Quem tem retrocognição e lê muito biografia de época e tudo, eu leio biografia há muitos anos, dezenas, centenas, e a gente vê que são as distorções. De acordo com o historiador, a pessoa que está fazendo a leitura, ele distorce, o que ele não sabe ele inventa, ele enche linguiça. Então, você tem um monte de informação vazia e distorcida. Então, quem leu menos de 50 biografias da mesma personalidade vai ficar mal informado. Tem que ter pelo menos 50, senão não consegue tirar uma média, não. Porque as opiniões, como diz o povo em Minas Gerais, variam, sabe? Elas variam muito. Então, a gente tem que ser muito atento com essa condição, muito crítico. Malo, parabéns pelo verbete. Eu que te agradeço, Oswaldo, que você é um pouco coautor do meu verbete. Não, que isso. Rosa também. Eu queria que você comentasse para a gente a exemplologia, e aí uma pergunta específica que eu tenho aí sobre a segunda parte da exemplologia, que é o resultado superavitário. Né? Quais são os sinais assim, intraconscienciais que a pessoa pode detectar de que o completismo existencial está próximo? Olha, eu vejo que é uma sensação de bem-estar. Bom, essa aí é muito subjetiva, pode não ser. Mas eu tenho uma referência que ela é melhor do que isso. As personalidades consecutivas queridas do seu passado, pessoas que representaram muito nas suas vidas e foram pessoas que tiveram uma participação afetiva grande na sua vida, elas começam a aparecer para você. Então, ex-filhos, ex-netos, ex-maridos, ex-irmãs, ex-mães, ex-pais. E você sabe quem elas são, que elas vêm por isso. Elas falam com você. Ouvi a sua voz numa tertúlia, não sabia quem estava falando, mas eu fui lá e sabia quem era. E eu estou aqui por isso, eu vim aqui por causa da sua voz. Espera aí, né? Vamos com calma. Então, você vê coisas tão sutis que só você entende. Então, as pessoas chegam com explicações e, vamos dizer, justificativas. Uma projeção, a pessoa teve uma projeção com você lá no outro país, não sei aonde, e aí resolveu fazer determinada coisa. Depois ela te escreve e te conta que aconteceu isso. E você começa a receber esses relatos, são relatos muito peculiares, muito diferentes dos meus tantos anos de parapedagogia, dando aula para milhares de pessoas em vários países. É muito diferente. E a pessoa vai no ponto, entendeu? Ela fala uma coisa, ela te dá uma senha, todas elas chegam com uma senha para você. E é uma senha muito específica, que só você sabe. Então a pessoa aparece na sua frente, fala aquilo, você fala, epa, as coisas estão frutificando num outro patamar. Então você começa a ver essa onda de agradecimento da colheita intrafísica, que eu pus aqui nos verbetes. Você começa a receber ondas de agradecimento, ondas de bem-estar, da gratidão de assistidos. Você vê assistidos extrafísicos corroborando o fato de você fazer um trabalho como epicentro interassistencial, e você começa a ter toda essa rede trabalhando junto com você, e ela fica muito multidimensional, ela não fica tanto intrafísica, ela é mais multidimensional. E isso vai te dando uma tranquilidade
porque você não teme o futuro. Tem gente que tem medo do passado, tem gente que tem medo do presente, tem gente que tem medo do futuro. Uns têm medo da morte, outros têm medo da vida. Isso tudo desaparece. Não tem mais sentido para você. Porque você começa a fazer uma linha. É uma linha de expressão. Começou lá atrás, veio, chegou até aqui, ali na frente tem mais isso. Outra coisa que garante para você isso, os extrapolacionismos. São coisas que você não desfrutava antes. Agora você tem vislumbres, você vê frestas de uma realidade próxima. Ela não é tangente ainda, mas ela está lá e você sabe, ela aparece. Uma outra coisa que eu brinquei ontem, até falei isso com o Domingos, nosso colega que veio aqui, apareceu de volta aqui para nós, né? As pessoas falam, Malo, você ainda tem aquele meio terra? Todo mundo é Gmeio. Eu falo, não, mas agora com a descoberta daqueles 7 planetas, sendo 3 pode ter vida, e somando com as consciências extraterrestres lá da dinâmica que eu trabalho, meus amigões, tudo, eu tenho que falar, Malo está na Terra, porque senão como é que eles vão achar? Eu ainda estou aqui, então eu falo, Malo, Terra, chamando, câmbio, entendeu? Eu vou chamando, porque eu lido muito com o futuro. Uma outra coisa que me dá essa sensação, eu lido muito com o futuro. Enquanto muitos estão se interessando pelo passado, eu também tenho certo interesse, é bacana, é referência. Mas eu tenho uma visão de futuro dessas consciências, de universalismo, de espaço sideral, de tudo que vai acontecer daqui para frente, que isso me alimenta, me abre os olhos. Então me dá essa noção de encerrar uma missão. Entende? Está fechando uma missão para abrir uma outra parte, uma outra etapa. Vamos agora dar um adianto aqui nos teletertulianos, porque temos muitas perguntas aqui. Nós temos aí um tempo. A verbetógrafa, Malu, página 3, parafatologia, 6ª linha de baixo para cima. Poderia falar sobre os fenômenos de auto-parapsicofonia em parceria com a Equipex técnica? Sim, isso acontece em vários contextos, inclusive aqui mesmo no tertuliário, quando os amparadores trabalham com estações, assim. Eu percebia esse fenômeno no curso ECP1, que eu sou uma das coautoras e propositora desse curso, e eu percebia que eu ficava ligada em alguma coisa que eu sabia o que a pessoa estava pensando, eu respondia para o outro antes dele formular a pergunta, até isso me acontece hoje com muita frequência. Eu ia perguntar, mas você já me respondeu. Então, por quê? Até eu tinha uma colega lá em Brasília que ela falava, Malo, você lê pensamento? Eu falei, não, querida, fique tranquila. Não cheguei nesse nível ainda, estou longe disso. Pode pensar o que você quiser, à vontade, na sua privacidade. Mas quando a gente está em trabalho, a gente não está na ativa, os amparadores facilitam. Eu sinto isso aqui no tertuliário, por exemplo, com teletertulianos, eu sinto com pessoas à distância. Por quê? Por causa dessa aparelhagem, dessa paratecnologia que me é bastante familiar nos últimos 10 anos, muito familiar com essa paratecnologia. Utilizando certas aptidões, talvez, mentais somáticas, cerebrais, paracerebrais, que eu já possuía, mas ampliadas pelo trabalho dos amparadores em prol da magnitude da assistência, não para fazer bonito para ninguém. Na estrangeirismologia, página 1, 2ª linha, em pleno carnaval, a gente está em carnaval, né? E longe da folia generalizada, como realizar o bilão autoevolutivo, é bilão mesmo, né? Autoevolutivo, analisado com isenção cosmoética máxima. Como não puxar a brasa para a própria sardinha? Olha, tem uma que nesse mesmo momento está ocorrendo aqui na nossa Cognópolis, o balanço existencial. É o contraponto do balanço lá, né? É o balança mesmo, é o clube do balanço, é o bloco do balanço. E o povo balança, e balança para cá, e balança para lá, e mexe daqui, e mexe dali. Então, as pessoas que são inteligentes do ponto de vista da inteligência evolutiva, elas sabem fugir dessas loucuras, desses hospitais psiquiátricos que estão aí a céu aberto, Oktoberfest, Carnaval, sei lá o quê, e elas vão procurar os oásis da pensenidade, da mental somática. Aqui nós temos vários oásis. O tertuliário é um oásis da mental somática, que a pessoa escolhe estar aqui no Carnaval para defender um verbete sobre o seu balanço. Bilhão significa, é o balanço anual que a pessoa faz, analisado com isenção. E para isenção cosmoética máxima, é quando você está num lugar que o holopensene não puxa a brasa para ninguém, porque você pensa direito sobre você.
Você corrige as distorções. Um holopensene que não está poluído. Então aqui o ar é limpo, a energia é limpa, cristalina, límpida. Então você pensa com mais clareza a seu próprio respeito e os amparadores têm acesso a você para extrair mais veracidade. E além do mais tem a central extrafísica da verdade, que ela, quando você sintoniza essa energia, você tem uma vontade irresistível de ser sincero. A outra também é na estrangeirismo, aliás, são 3 da estrangeirismologia. Na página 1, terceira linha, quais as suas dicas para a evitação do trompe-l'œil? Trompe-l'œil. No olhar para trás na nossa história pessoal. Sim, isso aí é preciso ser bem técnico. À medida que você vai desenvolvendo a sua egobiografia proexológica comparada, comparando o período que você não se sabia em termos si vista com o de agora, você consegue uma média boa de saber como é que você age, quem você realmente é, sob a pressão extrafísica contemporânea, e você tende a não distorcer mais. Então, observe se você tem aquele temperamento assim. Você fala, olha, o fulano, a pessoa chega para você e fala assim, olha, o fulano não vai poder ficar no curso até o final porque ele tem um problema em casa. E você fala assim para a pessoa, olha, este curso é um curso de imersão. A pessoa só pode fazer se ela tiver disponibilidade para ficar até o final. A pessoa responde assim para você, não, mas sabe o que é? No caso dele, ele, coitado, é igreja. Isso aí já é coisa de igreja. Então, quando você justifica as coisas das pessoas, você dá uma versão realista para alguém, sobre alguém. Olha, isso aqui, mas fulano tem esse problema por causa disso, disso e disso. A pessoa corrige e fala assim, não, mas coitado, ele... Aí você já sabe que o temperamento da pessoa é de padre, de freira, e ele precisa começar a acordar para a realidade do mundo, né? Então, justificativas são dispensáveis. Nós não precisamos de justificativas, nós precisamos de sinceridade. Justificar para quê? Não, mas é porque eu fiz, porque eu deixei de fazer, porque eu fui, porque eu... Isso não funciona, isso é coisa de criança. Só tem a pessoa na sala, quebra uma jarra, ela fala, não fui eu. Coisa de criança. Malu, parabéns pelo verbete. E eu queria, por favor, que você esclarecesse na fatologia, na 7ª linha de baixo para cima, a existência inteira na condição de material parapedagógico e paradiplomático verbaciológico. Eu quando dei a primeira aula de projeciologia, entrei correndo no escritório do professor Valdo, falei, Valdo, é a primeira vez na minha vida que eu acho que tudo que eu já vivi tem um sentido, que eu posso falar de tudo e é útil para as pessoas. Então eu vejo que a minha vida inteira é uma aula de conscienciologia, porque eu estou falando de uma consim, com os apertos, necessidades e vamos dizer, dificuldades, superações de qualquer consciência do meu nível. Pronto. E renovações, superações. Então, é uma aula. Eu me considero numa sala de aula permanente. A parapedagogia, para mim, é um estado de vida. Ela não é uma atividade. Ela é um estado de vida. Porque quando eu não estou dando exemplo para as consciências, eu estou dando para as consciências na minha casa. Então, eu me vejo o tempo todo... o mundo, para mim, é uma sala de aula. Eu sempre me senti assim. E, além do mais, é a minha casa. Eu me sinto na minha casa. A sala de aula é a minha casa. Então, isso aí faz que a vida inteira se torne um foco de exemplo, inclusive quando erra. Fracassos, erros, dificuldades, reclamações, tudo isso mostra o meu nível evolutivo. E isso é bom, porque eu me corrijo. Malu, na estrangeirismologia, esse teletertuliano te pergunta se existem formas de se escapar da modelagem resultante da imersão no zeitgeist automimético contemporâneo. Existe, seja sincero, seja você mesmo, banque a sua singularidade, banque aquilo que você é, seu ponto de vista. Eu paguei um alto preço nessa vida e ainda pago por isso. Por que você não é igual a todo mundo? Porque eu não sou igual a todo mundo, eu sou eu. Você veio de outro planeta. Eu não sou igual a planeta. todo mundo, eu sou eu. Então não tem jeito de poder modelar nada. O professor Valdo dizia no início do nosso trabalho que eu não me submetia nem aos amparadores. Você não obedece nem aos seus amparadores. Eu falei, mas isso é um cacuete que eu vou resolver, deixa comigo. Não é que eu resolvi? Dificuldade recíproca, né? Eu consegui.
A professora Malo, parabéns pelo profundo, avançado e esclarecedor para a composição da holobiografia pessoal. Do verbete está falando. Na Fatologia, página 2, 19ª linha, o último terço da vida humana, dedicado à tabulação das autorrealizações proexológicas, compondo o mega currículo da ficha evolutiva pessoal. Qual a metodologia ou técnica utilizada para a composição do mega currículo da FEP? Eu vou te remeter à argumentologia desse verbete, descritiva. Ela é prescritiva também. Se você quiser saber como montar a sua ficha, vamos dizer assim, a caricatura de uma ficha evolutiva pessoal referente à vida atual, você pega essa minha argumentologia, fase A, né? Ali começa, como é que você começa a levantar, eu explico cada uma dessas aí. Ela é bem longa, justamente para não faltar nada do que seja essencial para a pessoa organizar uma ficha igual a que eu tenho. Ela vai item por item e vai cumprindo. Vamos pegar um exemplo qualquer. Isso. Página 6, item 5, interrelações. Comparar informações sobre o temperamento e comportamento pessoais nas interrelações familiares, escolares e profissionais, antes da autoconvicção sobre a própria intermissibilidade cursista. Analisar a própria atuação no período preparatório e executivo da suposta programação existencial pessoal, mesmo se ainda ignorada à época. Está bem claro. Então, nós temos a família, a primeira família, a família nuclear. A segunda família já pega escola, profissão, você tem a família conjugal, que é a dupla, ou o casamento, ou o que seja, e tem a terceira família, que é a família consciencial. É aquela na qual a gente está hoje mergulhado como voluntário. Então, está tudo aqui bem, eu procurei ser bem assim, extensiva na minha explicação, para que a pessoa não tivesse dúvida do dever de casa dela. Todo verbete é prescritivo, e esse verbete é uma técnica. Um verbete que é uma técnica, ele tem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, só que a pessoa não pode só ler e engavetar, ela tem que fazer. Isso aqui é o dever de casa da pessoa que quer apresentar uma ficha mais ou menos arrumada no dia que ela for chamada para fazer o depoimento, né? O dia que ela for frente chamada, ao evoluciólogo, né? ela chega lá com esse verbete e fala, olha, eu fiz aqui, eu preenchi aqui meus dados, ela fala, você não viu esse lado, não viu esse. Sim, mas eu era com sim, né? Quando você for para lá, você vai ver que não é fácil. A gente tem que argumentar. Paulo, deixa eu só ler essa pergunta, porque eu acho que fala de FEP também, tá? Na Parafatologia, página 3, 10ª linha, a identificação da Comunex paraprocedencial, em cuja parapsicoteca jazem as raízes holobiográficas pessoais e grupais, multimilenares, interligando com o mega currículo da FEP. É continuação, sim, né? Continuação. Como acelerar a identificação da Comunex paraprocedencial na organização da holobiografia pessoal? Trabalhe nas suas linhas de proex. Eu trabalho nas minhas linhas de proex, elas são muito claras, A parapedagogiologia foi a primeira, a comunicologia, enfim, todas as linhas por especialidade. Eu fiz o meu trabalho por especialidades. Então, em quais delas? E eu me identifico numa determinada linha. A questão da paradiplomacia, interrelação com diversos tipos de consciência, a facilidade de comunicação e interrelação com essas pessoas. Eu vi que isso me dava uma certa linha de expressão, uma certa identidade. E a questão é que a pergunta foi feita direto ao professor Valdo sobre a Comunex Jardins da Luz Perpétua, sobrevoando ali na região do Languedoc, do departamento do Aude, na França, e ali tem uma Comunex mais antiga que Pombal, mais antiga que as outras, em cujas raízes o nosso grupo evolutivo tem, a parapsicoteca está lá. Eu tenho uma ligação profunda com essa Comunex, que dali saiu muita coisa para mim, diretamente. Então, eu sei que ali é uma Comunex paraprocedencial, minha parapsicoteca de raízes está ali, dentro daquele grupo, naquele contexto. Então, é nesse sentido. Se você tem uma linha de trabalho, por exemplo, há 10 anos eu trabalho com o projeto Balzac, Cristo Espera por Ti. Eu tenho uma linha de comunicação intensa com esse trabalho. Já fiz verbete sobre essa temática, abordo isso em todos os momentos que posso. Então, você estabelece um vínculo fortíssimo com a Comunex, com a parapsicoteca paraprocedencial sua, e você começa a ter
pangrafia a respeito disso, você começa a ter os extrapolacionistas a respeito disso, e você não tem dúvida dentro de você de que aquilo é o seu lar, é a sua casa. Você conhece, você se sente bem ali, é o seu ambiente. Então, ali as coisas caminham. Produza, mostre serviço, levante ideias, pesquise exaustivamente, anos e anos, para você estabelecer esses vínculos. Não vem nada de graça, nenhum amparador vai chegar no seu ouvido e falar que você foi A, B ou C, ou que você veio de tal, qual, ou tal lugar, ou para procedência. Trabalhe e mostre serviço, que eles reconhecerão os seus esforços. Como você vê o uso contínuo da técnica? Tem que usar no microfone. Fala mais próximo. Não, Paulo, assim. É só direto. Como você vê o uso contínuo da técnica no dia a dia, quando você faz essa alimentação? Volta a fazê-la, volta a refazê-la, do ponto de vista multidimensional, de informações que chegam no complemento, sempre no refinamento dos registros. Como você percebe isso? Eu vejo assim, que depois que eu criei essas linhas de trabalho, essa, por exemplo, essa da técnica da ecobiografia, que eu venho trabalhando com ela desde 2007, na verdade, quando eu fiz a primeira vez esse tipo de coisa. Comecei a levantar mais seriamente. Eu vejo que as extrapolações que eles me dão hoje, as associações ideativas, as explicações grupais que eles me oferecem em relação ao meu desempenho aqui, o meu papel naquele grupo, com aquelas pessoas, isso é diário, Paulo. Como eu não paro de ler, minha leitura é ininterrupta, eu faço leitura ininterrupta. Então, eu pego aqueles livros e eu vou assinalando nas margens as conexões que tem uma coisa com a outra. Depois eu recolho aquilo e vou alimentando as minhas bases. Hoje eu faço conexões assim que eu jamais teria sequer pensado ser possíveis há 10 anos, entende? Eu entendo por que eu tive um acidente de barco em Angra dos Reis, num barco chamado Farfeli, com mais 3 pessoas. Por que aconteceu aquilo? Entendeu? Então você começa a entender o manejo. Tem um manejo. À medida que você vai andando com a egobiografia, com a técnica da egobiografia proexológica comparada, eles falam, lembra daquele acidente ali, aquela situação? Teve relação com isso aqui, por causa daquela pessoa. Ah, tá certo. Aquele outra situação que aconteceu lá na França, no ano tal, tinha relação com aquela outra que estava junto com você. Então você vê que tem muita coisa que você pega de tabela, pelas companhias. Entende? Você está ali, então você precisa atender. Você se expôs ali naquele contexto. Então a gente vê que hoje eu ando assim, numa rede de muitos fios, e as conexões se fazem a toda hora. De repente, fecha configura aqui. Nossa, tinha um monte de peça perdida aqui, de repente configurou esse episódio aqui. Agora eu sei por que essa pessoa chegou na minha vida, qual que é o meu papel diante dela, e o que aconteceu com ela no passado comigo. O porquê. Então, à medida que você dá um sentido, e tem um sentido anti-egóico, altruísta, porque você quer ajudar com aquilo, você quer elucidar, você vai entender mais a pessoa que você está ajudando, assistindo, você vai compreender mais os porquês, as causas, e isso aí vai te dando um jogo de cintura muito grande. Então eu vejo que todo dia eu trabalho com a técnica da egobiografia proexológica comparada. Nas mínimas situações do cotidiano, ela está presente para mim. Toda hora chega dado novo. Você convive comigo há muitos anos, nós trabalhamos juntos há muitos anos, e você sabe que isso aí é uma realidade. Tem que falar assim, ó. Não estamos ouvindo. Ou o microfone está desligado ou não está direcionado. Alô? Agora sim. Melhorou. Okay. Fala bem alto, por favor. Ah, então tá. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, obrigado por compartilhar as tuas ideias, os teus estudos, não é? Eu acho que você trabalha bastante e demonstra isso com a produção, não é? Agora me chamou a atenção alguns itens ali, por exemplo, na politicologia, né, que é o detalhismo, na página 4, quando você cita a cosmocracia. Quando eu estava lendo justamente a cosmocracia, foi um momento que você falou que trabalha pensando no futuro. E é aquilo, né, seja a mudança que você quer no mundo. Mas, enfim, sobre cosmocracia, minha pergunta justamente tem a ver com algo que você falou sobre exemplarismo também, que é tão importante, não é? Ver a si mesmo.
Dentro desse trabalho todo, desse estudo que você se dedica, você também inclui itens que se refiram ou estejam ligados assim ao Estado Mundial? Esse assunto te chama a atenção também? Eu trabalho nisso há alguns anos, né? Meu trabalho tem relação direta com o Estado Mundial. Os fenômenos da Reurbex, a primeira unidade que foi na Argentina com australinos, que eu participei de inúmeros eventos políticos notórios. Quando morei em Paris, outros eventos notórios da parapolítica, da questão relativa à Reurbex. Eu estive envolvida aqui em Foz do Iguaçu com um processo relativo à Reurbex muito sério em relação à África. Eu fui cicerone e intérprete de uma delegação africana que veio aqui e eu acompanhei todas as reuniões e fui a tradutora das reuniões, dos acordos, de tudo que estava sendo definido. Eu estimo que tudo isso seja relativo ao Estado Mundial. É muito difícil a gente não perceber a ação da Reurbex, se sentir mini peça nela e não saber que está trabalhando com o Estado Mundial, que é o que onde vai desaguar. Nós estamos agora trabalhando para desaguar o Estado Mundial, estamos caminhando para lá. A própria reurbanização como um todo Reurbex, claro. É o trabalho. A minha pergunta é assim, você trabalhava isso conscientemente, que era para o Estado Mundial, ou você foi se dar conta depois, fazendo uma análise de tudo que aconteceu no teu passado recente? Você ia consciente disso? Que Olha, é um trabalho... Eu trabalhei em agosto de 2005, eu estava no primeiro fórum de Paradireito, não se chamava Paradireitologia. Tinha 20 pessoas, 19 porque uma era o professor Valdo. E a primeira abertura de conferência que ia ser a minha. E o Paradireito não estava conceituado, o professor Valdo não tinha conceituado. E as meninas foram muito gentis e me ofereceram essa coisa fácil, que é o professor Valdo sentado e eu lá falando de paradireito para conceituar. O que é paradireito, Malo? Boa pergunta, hein? Show de bola. E eu não me envergonho do que escrevi. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui em 2005, eu comecei a trabalhar ativamente com um projeto aqui no Mercosul, para mais de 4.500 educadores. Então eu via que eu trabalhava nessa linha. E pelo tipo de amparo que eu estava recebendo, não era por mim, é pela magnitude do trabalho que eu estava fazendo. Já havia a teoria da Reurbex, já havia tudo isso, então a gente acaba desconfiando, né? Mineiro desconfia logo que tem alguma coisa. Então eu logo percebi que tinha alguma coisa. Malo, vamos agora fazer uma... Vamos agilizar? Uhum. A professora Malo, Antonimologia, página 1, poderia nos relembrar as técnicas dos 3 dias de isolamento e técnica do uróboro introspectivo? Parabéns pelo verbete. Olha, a técnica dos 3 dias de isolamento, eu vivo ela de vez em quando, pelo menos uma vez por mês, na minha casa. Eu fecho a sexta-feira, abro só na segunda para ir para a dinâmica. Então, ali eu fico no meu mundo, na minha produtividade, mas existe também forma de fazer isso nos laboratórios, se a pessoa quiser. Essa é a técnica. 3 dias de isolamento. A questão da outra técnica que você me pergunta é do uróboro. Uróboro introspectivo é aquela figura da serpente mordendo a própria cauda, bem antiga, da alquimia, das coisas antigas, que é uma reflexão pela circularidade. A enciclopédia significa isso. Em ciclo, você faz o ciclo. Aprendizagem em buclê, fechada. Então, você volta no mesmo tema sempre com um dado a mais. É igual às ressomas. Cada vida que a gente volta na espiral evolutiva, você dá uma voltinha a mais, se debruçando sobre a experiência anterior. Se você resolve melhorar, você ascende para a linha superior. Então, o uróboro é uma técnica de autorreflexão fechada sobre o mesmo tema ou a técnica da circularidade aplicada. Professora Malo, ortopensatologia, página 2, poderia comentar a terceira ortopensata? Vamos lá, terceira ortopensata, holobiografia. O primeiro passo para a autopesquisa é o estudo da autobiografia, o que estamos fazendo aqui. Para depois se aprofundar nos meandros da holobiografia pessoal por meio das autorretrocognições. E eu vou também citar aqui uma unidade de medida do professor Valdo, que está no livro Homo Sapiens e Urbanizados, página 468. Unidade. A unidade de medida da autobiografia é o grafo pensene, holomnemônica. Então, quem está saindo da vida em branco, sem letra no papel, vai ficar com a biografia bem deficitária. Então, vale a pena a gente pensar nessas duas coisas aqui.
A retrocognição vem depois que você fez os levantamentos da vida atual, está bem claro. E ainda falei aquele outro, a vida, né? A holomemória é a análise, a holobiografia é a análise e a holomemória é a síntese. Malo, na culturologia, vou fazer pergunta de 2 teletertulianos para você. Aliás, de 3, porque 2 perguntam a mesma coisa, que é sobre a cultura da modéstia autolúcida com relação ao tema. E a outra cultura é a cultura da indiferença interassistencial. A modéstia autolúcida é você saber dar valor para você perante os assediadores e detratores, e ter uma autoestima consolidada, forte do seu alto valor, e saber o nível de ignorância imenso que você não consegue sequer mensurar sobre aquilo tudo que te falta aprender. Então é por isso que eu comento aqui também na minha fatologia, a egobiografia anti-egóica na simples condição de pista facilitadora do auto-revezamento vindouro, e a ausência de exibicionismo no esmero ao passar a história de si, ao repassar a história de si. Você tem que ser esmerado, dedicado, profundo na hora de repassar a sua história, e ali os valores aparecem, as coisas que você acertou, os furos também. Como a visão é sempre otimista, mas ela não é de empurrar nada para debaixo do tapete, você vê claramente o furo das coisas que faltam, e isso te obriga a uma modéstia natural. Humildade é doença, modéstia é inteligência. Vem da Alemanha agora para você, da nossa amiga de lá. Fatologia, página 2, 10ª linha de baixo para cima. A evitação sábia da condução coercitiva pelo determinismo na autoevolução. Poderia expandir? Chato, hein? Condução coercitiva. A gente vê isso todo dia na televisão. O determinismo é a condução coercitiva da consciência teimosa, recalcitrante, que não admite, que precisa de melhorar. Então, o determinismo empurra ela. É a trancoterapia, vamos que vamos. Não tem jeito. É melhor evitar isso você se voluntariando. Você vai para frente, trabalha, vai fazer um consciência cobaia, vai fazer consciência terapia. Você vai adiantando crise. Antes que os detratores venham apontar o dedo, você mesmo já apontou pela autopesquisa e acompanhado dos amparadores, que é muito mais inteligente, porque eles são isentos, né? O assediador sempre carrega nas tintas um pouco. Na parafatologia, página 3, primeira linha, a presença amiga do amparador extrafísico nas parasincronicidades para se estar no lugar certo, na hora certa e encontrar a pessoa certa. Poderia comentar? Sim, nessa hora eu me deixo conduzir pela condução coercitiva. Eu acho muito inteligente quando eles me levam, me põem, me trazem, me pinçam lá dentro. Falam, vai lá que tem que ir lá. Aí eu vou. Quando eu chego lá, é o encontro. Falo, puxa, que legal, eles me trouxeram até aqui, pelo menos eu não resisti. Então, isso aí é muito bacana, essas parasincronicidades, elas acontecem quase que diariamente. E eu procuro reconhecê-las, anotá-las, registrá-las e valorizá-las muito. Na parafatologia, página 3, 6ª linha de baixo para cima, os fenômenos de autoparapsicofonia em parceria com a Equipex Técnica. Poderia comentar? Olha, já foi comentado, mas isso em função da TARES, né? Essa autoparapsicofonia, quando você participa desde uma aula até uma reunião administrativa dentro da CCCI, da Cognópolis, e a sua presença é importante ali. Os amparadores, como você está predisposta, às vezes veiculam por você alguma informação que vai ser útil para o desenrolar daquela questão da melhor forma possível. Então, na página 6, naquele parágrafo procedimentologia, poderia comentar o item 6, reconciliação na fase B. Pois não. Proceder à organização cronológica histórica dos fatos e parafatos, considerando a família consciencial, com passageiros evolutivos, pares intermissivistas, levar em conta o padrão das interrelações, fáceis, difíceis, outros, reconciliações empreendidas e consolidadas, com vistas a deixar para trás o quanto antes o estágio evolutivo da recomposição com aqueles grupos na existência atual. É melhor tentar resolver a questão aqui com o grupo evolutivo, porque para não se arrastar isso lá para frente, ainda em recomposições intermináveis, e a gente sair um pouquinho mais livre ali na frente
sem óbices importantes e atropelos no seu caminho, dos seus empreendimentos libertários. Pode ver. Malu, eu estava pensando aqui que negócio que você falou sobre a enciclopédia, né? Que é um ciclo que pega aí, né? E eu fiquei pensando, a nossa existência, né? As nossas vidas é como se fosse uma enciclopédia da multiexistencialidade, né? Então, cada ser humano, cada um de nós, cada consciência é uma enciclopédia ambulante, não é isso? O professor Valdo já falou. No sentido que a gente está o tempo inteiro pegando esse rabo, né? E acrescentando novas informações e indo. Né? O que você pensa sobre isso? É como foi comentado, né? É tudo cíclico. Nascimento, renascimento, ressoma, dessoma. Agora, quando a pessoa vive isso tudo e sai daqui em branco, sem deixar esse registro, para facilitar a vida de outras consciências na Terra, fica um branco geral. Então, quem sabe, escreve. Quem pegou, escreve. Se você percebeu, escreve. Tudo que a gente raciocina, elabora, conclui, pode ser útil para mais alguém. Então, vale a pena pensar em deixar registrado aquilo que foi vivenciado, que a gente descobriu ou percebeu, né? Malu, eu gostaria de saber qual o melhor momento para se aplicar a técnica, né, que você está expondo agora, da egobiografia, porque, assim, na nossa vida, eu acho que a gente tem pilares, né? E qual seria o melhor momento para aplicar a técnica de acordo com o nosso desenvolvimento da ProEx? A gente tem que ter um estudo mais aprofundado sobre o autoconhecimento. Como que você vê o melhor momento para ser aplicada essa técnica? Se eu soubesse o que eu sei da conscienciologia, se eu tivesse encontrado a conscienciologia com a sua idade, eu estaria escrevendo desde então. Vamos lá. Por favor, Malu. Eu cheguei à conscienciologia aos 40 anos de idade. Você está com 20 e poucos anos. É a hora de começar a escrever. Quando escreve, registra, para descobrir o que fez e o que deixou de fazer. Isso é muito importante, vai te dar força no futuro. Registrado. Obrigada. Por favor, Malu, aqui em Interiorologia, na página 3, eu gostaria que você me ampliasse a teoria dos múltiplos egos e a teoria da tridotação consciencial. Teoria dos múltiplos egos está nos 700 experimentos. É aquilo que eu comentei, da pessoa saber aproveitar as personalidades temporais que ela vivenciou ao longo da vida. Então, ela vai usar essa performance sobre a personalidade temporal dela. Na vida atual, os reflexos de outras existências na sua personalidade de hoje. Então, isso aí é uma das condições que eu vejo que é importante, que é a teoria do múltiplo zero, está nos 700 experimentos. A outra teoria que você fala é da tridotação, é a comunicabilidade, a intelectualidade e o autoparapsiquismo. Eu tenho uma técnica que eu fiz um curso com 60 professores de conscienciologia, eu fiz um trabalho de pesquisa em conscienciometrologia, em 1997, aplicando para que eles descrevessem a média que eles se dariam de 1 a 5 na intelectualidade, no parapsiquismo, na comunicabilidade. E vimos, então, a partir dessa conclusão, como eram os professores, era uma capacitação para docentes em conscienciologia, que todas as médias eram despencadas. Um era ótimo na intelectualidade, o parapsiquismo incipiente, mudo. O outro falava pelos cotovelos, mas a intelectualidade, quer dizer, a qualidade do que falava não batia muito. E o parapsiquismo era ambíguo, justamente por causa dessa labilidade. E assim sucessivamente. O que eu desenvolvi como uma resposta desse trabalho? Eu disse que se a pessoa conseguisse equalizar a tridotalidade, o rendimento do efeito halo para ela na ProEx, na vida pessoal, seria imenso. E foi o que eu fiz. Entendeu? A intelectualidade estava ok, a comunicabilidade me saía muito bem, e o parapsiquismo, depois a gente vê como é que fica, porque agora eu estou muito ocupada. Quando eu resolvi equiparar, o efeito halo se refletiu e qualificou tudo. Então, não adianta a pessoa ter um parapsiquismo maravilhoso, com uma intelectualidade deficiente, uma comunicabilidade precária. Pode ter uma comunicabilidade maravilhosa, não tem conteúdo e o parapsiquismo lá para cima. Então, é isso que levou para o misticismo, para as religiões, esse despencamento. Então, a coisa é toda despencada, assimétrica. Se você nivela, ondula,
faz uma curva mais harmoniosa, o efeito halo na sua vida é muito grande. Olha o exemplo do professor Val. Intelectualidade, comunicabilidade, parapsiquismo. Junto. Obrigado. Oi, professora Malo. Oi. Gostaria de fazer 2 perguntas. Pois não. Na interaciologia, página 4, na terceira linha da interaciologia, poderia explicar a interação irracionalidades paragenéticas, taras genéticas? Sim. As irracionalidades paragenéticas são aquelas falhas mentais somáticas de entendimento das coisas que geram patologias. Toda patologia começa por uma ideia no mental soma torta. Então, ela vai reverberar na paragenética. A paragenética está no paracérebro. O organizador da paragenética é o paracérebro. O organizador do cérebro já é o mental soma. Então, você vê, quando a pessoa vem com uma ideia torta, de incompreensão, ou de alguma coisa que ela aprendeu errado, ou que ela não aprendeu, ela distorce a paragenética, são as linhas de expressão patológicas paragenéticas que ela traz. Item número 1. O item número 2, para expressar aquela patologia, ela nasce numa linha genética de expressão, que aquilo aparece. É a tara genética. Todo pessoal naquela família bate pino na idade madura. Então, a pessoa, ao amadurecer, ela se refugia dos seus conflitos e ela fica doida para não ter que resolver o problema. Ah, se você viu isso, fala, comigo não vai ser isso. Eu vou virar isso aí do avesso. Eu vou dar um jeito que eu não vou entrar nessa, eu quero fazer autopesquisa. Você, então, pode reformular as irracionalidades paragenéticas pela maturidade, consertar o que é possível, fazer um expurgo paragenético no corpo físico daquela tara familiar que em você não tem. Eu estudei as taras familiares da minha família. Não manifesta, porque você não tirou a linha de expressão. Você tirou, você não tem mais necessidade de expressar aquilo. Você não tem mais aquilo. Então, todo mundo bateu o pino aqui, você não bateu, porque você viu a linha de expressão. A genética só mostra o que você já trouxe. Ela vai expressar aquilo. Então você tem que manobrar de todas as formas o seu temperamento para você driblar a paragenética, fazer o expurgo dela e conseguir, através do seu entendimento, da sua maturidade, driblar aquela parapatologia que já estava marcada no seu caminho. Ficou claro? Sim. Só mais uma questão. Na mesma página, Sindromologia, a síndrome da autorresponsabilidade deslocada. Como é que a gente pode começar a perceber alguns vestígios de uma questão dessa, de uma responsabilidade que está se assumindo, mas que ela é deslocada? É o excesso, é a criança que não consegue ter sossego, que ela acha que ela tem que carregar o mundo nas costas, que ela tem que acabar de criar os pais, ela tem que resolver tudo na família, e muitas vezes essa síndrome, ela esconde também vitimização e autoculpa. Então a pessoa gosta de carregar o mundo nas costas, de ser o Atlas, de ficar carregando, todo mundo na minha família depende de mim. Claro que a pessoa quer, o dia que ela quiser ficar livre disso, ela manda tudo para o espaço, cada um vai cuidar de sua vida, e vão viver muito melhor às vezes até. Então essa postura é para esconder aquilo que a pessoa não quer assumir. Outros que vieram, no meu caso, vim de uma disciplina hiper, super rígida, de passado de várias vidas. E nessa também, colégio interno, acordar às 5 horas da manhã, então é um excesso de responsabilidade. Não é como as crianças de hoje que tem que fazer inglês, judô, karatê, informática, não é isso. É ter um senso de responsabilidade na família, no que tem que fazer, nas obrigações, muito mais deveres. Então isso é uma disciplina que foi incutida pela educação em várias vidas, e você começa a tirar esse peso das suas costas e dá alforria para todos que estão ao seu redor também. Porque geralmente onde tem alguém com a síndrome da autorresponsabilidade deslocada, tem uma porção de pseudópodes. Ela precisa cortar um por um, mandar todo mundo para trabalhar e a luta e cuidar da própria vida, e para ele também ter sossego. Tem um verbete, tá, que eu escrevi, síndrome da autorresponsabilidade deslocada. Lá tem mais informação. Então, professora Mara, parabéns pelo verbete. Na fatologia, página 2, 8ª linha, poderia comentar sobre as imaturidades da acepção sectária de consciências superadas?
Acepção sectária significa excluir pessoas pelo gosto pessoal. Eu comentei, a seletividade se impõe ao amadurecer, você escolhe. O sectarismo exclui. Ele é imaturo porque ele exclui. A seletividade ela é necessária, você escolhe, é livre-arbítrio. Quando você exclui, você, de alguma forma, fere as leis da cosmoética e isso te traz um ônus evolutivo. Quando é que a consim invulgar, intermissivista, apresenta ego-biografia vulgar? Naquela questão, ele quer o intermissivista. Quando? Quando ele não fala que o rei está nu. Quando ele não é sincero. Quando ele quer fingir que é uma consim igual às outras. Não adianta disfarçar, você nunca será. O intermissivista jamais será uma consim comum. Jamais. Ele é detentor de uma informação que os outros, a maioria, não tem. Então, se ele não se comporta de acordo, coerente com esses princípios intermissivos, com esses valores interassistenciais, a vida dele vai ser um caos, porque ele vai ser um eterno impostor dele mesmo. Então, vale a pena bancar. Dá trabalho? Dá. Bancar a própria família com as opiniões pessoais incompreendidas? É complexo, mas é o tal negócio, você não tem alternativa. O intermissivista não tem alternativa senão ser franco e sincero perante os princípios que ele assumiu na intermissão. Bom, a verbetógrafa, né? Estrangeirismologia, página 1, terceira linha, comparação do shape personalístico do ego atual com template da vida crítica pregressa. As palavras shape e template são sinônimas? Não, é porque shape é o formato, template é uma forma, é uma chapa, né? Você encaixa o formato da sua vida lá naquela outra lá. Hoje, como é que você vive? Em que formato você vive? Qual que é o formato da sua vida? Qual é o estilo que você tem hoje? Como é que você se encaixa naquele formato, naquela chapa que ficou para trás, que era daquele jeitinho ali? Você faz esse cotejo para entender melhor você, é uma comparação. Não importa se é sinônimo. Na principiologia, quais são os limites do princípio assistencial da persistência? Em outras palavras, até quando os assistentes podem persistir sem serem anticosmoéticos? Pelos resultados. Forçar a barra não é assistência. Muita gente pensa que está ajudando muito seu grupo, sua família, seu companheiro, sua companheira, seu amigo, seu irmão. Não está nada, está forçando uma barra, é um ato de poder, é uma questão arbitrária. Não está agradando. Outra coisa, não está dando mais resultado? Cai fora. Já falou, já trouxe ideia, a pessoa não aplicou nada. Ela volta e faz a mesma pergunta. Tu fala, querido, vai à luta, vai cuidar de sua vida. Não dá para ficar paparicando ninguém, a gente não está aqui para fazer religião. Cai fora, realismo se impõe. Na ciclologia, página 4, segunda linha, quais são as etapas do ciclo autodefensivo do automitridatismo? Tem verbete chamado automitridatismo e tem um outro chamado paradoxo autodefensivo. Todos dois tratam dessa questão. Ou seja, você vai viver sempre na corda bamba, porque você tem a força daquele super-homem para aguentar as energias tóxicas. E tem um soma frágil e delicado que qualquer coisa entope. Então, você vai viver sempre assim, na corda bamba, entre a fortaleza e a fraqueza dentro de um mesmo contexto. Uma delicadeza que não é fragilidade e uma força que não é bruta. Então, as pessoas não compreendem você ter uma facilidade para depurar energias tóxicas de um lado e um soma que, se levar qualquer coisinha diferente do outro, propaga. Sem contar as doses de medicamentos e fármacos que, se tomar 1/100 já faz o efeito. E não adianta explicar para os médicos, eles não entendem. Não me dê coisa de adulto, me dê coisa de criança, senão, tadinha, tão fraquinha, então tá. Na binomiologia, página 4, segunda linha, o binômio prospectiva-previsibilidade. Significa que, praticando-se a prospectivologia evolutiva, todos os fatos e parafatos futuros foram previstos pela consim prospectivologista? Opa, vamos com calma.
Vamos ver o que eu peguei. Eu acho que esse disso todo aí já Prospectiva é quando você lança o olhar para o futuro e vê que existe possibilidade de acontecer determinado fato. Aí você vai lá na previsibilidade e fala, bom, já que isso pode acontecer comigo em tal momento, um efeito imediato, é melhor eu me antecipar e começar a tomar as medidas providenciais, porque senão eu vou dançar. Simplesmente isso. Isso é muito bom no caso do instrumento soma. Né? Não precisa ficar... Não, a prospectiva de uma pessoa que tem esse quadro meu é viver assim ou viver pouco ou ter um problema mais grave em tal e tal. E o que está fazendo para prever isso? Então, é o problema da prevenção. Isso. Então, vamos lá para a gente ver essas duas condições aí. Elas são críticas, elas estão sempre atuantes em cima de nós. E prospectiva não é certeza também. Não, né? é uma possibilidade. Né? Na legislogia, página 4, primeira linha, quais são as relações entre a lei de complementação entre opostos e a técnica da egobiografia proexológica comparada? Olha, se não fosse a lei de complementação entre opostos, nós estávamos fritos. Eu escrevi um verbete sobre princípio coincidência opositório, que significa achar um ponto de referência com pessoas que pensam de modo oposto a você. Se você acha essa plataforma de confiança para fazer o primeiro passo, dali você constrói o restante. Então, tem a lei de atração dos afins, mas a lei de complementação entre opostos, eu acho ela muito bacana, porque ela te traz diversificação, ela soma, ela mostra outros ângulos, outros modos de pensar. O afim é fácil lidar, tudo é fácil, a pessoa entende, fala a mesma língua, teve o mesmo curso intermissivo, teve mais ou menos o mesmo tipo de experiência. Duro é você achar o ponto de afinidade com quem você não compreende e que também não te compreende. Aí você achando aquele ponto, você amplia ele. O professor Valdo dizia, dá doce de leite para ele, né? É o doce de leite. Na elencologia, página 5, primeira linha, quais são as características da consim holomemorialista em conscienciologia? Primeiro, conhecer a história da conscienciologia a fundo e tirar as fontes, e tirar tema em tudo, não pegar a primeira informação. Como nós trabalhamos com um sistema de voluntariado, é muito natural que a pessoa, ao chegar na Proex, ela acabou de chegar, ela pensa que o mundo começou a girar ali no dia que ela chegou. E ela esquece de olhar para trás e ver os degraus que já foram feitos para ela poder subir. Ela está subindo, mas ela não sabe quem construiu a escada. Então, ela precisa olhar para trás para saber quem construiu a escada e vai lá atrás levantar tudo para ela conseguir ser grata a quem chegou antes, organizou o trabalho, o caminho, para ela poder pisar e dar continuidade. Amanhã é aquele outro que vai agradecer a você, que você levou adiante o trabalho. Então, é muito importante essa questão relativa ao passado e ser um bom holomemorialista. Primeiro, você tem uma ótima memória, porque se a pessoa é desmemoriada, nessa vida ela não vai conseguir lembrar nem quem é ela, quanto mais da história da conscienciologia. 2, se dedicar historicamente a tudo que sai sobre a holomemória da conscienciologia, que é um acervo que existe há 20 anos, 2 décadas, que está no discernimento, que tem um banner imenso na porta contando tudo que pode a respeito, que já transitou em 2 ou 3 cidades esse acervo, mais de 1 tonelada, e está tudo lá. Nós estamos recebendo cada vez mais aportes dos arquivos pessoais de antigos voluntários e compassageiros, para que a gente possa ter tudo isso lá e transforme numa linda coleção de vários tomos, com 5 lustros cada um, contando a biografia da ciência conscienciologia. Na estrangeirismologia, página 1, final da 9ª linha, poderia esclarecer os amparadores na condição de eyewitness do desempenho proexológico de intermissivistas? Sim, os amparadores são testemunhas oculares. Não adianta a gente querer enrolar uma pessoa que a gente nem entende. Como é que você vai enrolar um amparador com uma pessoa que você nem entende direito? Você acha que você vai enrolar ele? Não dá. Então, você tem que ter a lembrança de que eles estão observando o seu desempenho o tempo todo. Não é que eles vão ficar colados com você. Eles usam recursos muito diferentes para acessar uma ficha evolutiva, para acessar a sua holomemória diretamente. Se uma consciex doente, patológica, consegue acessar a nossa holomemória para fazer você lembrar 24 horas de um fato negativo, imagina o que um amparador pode fazer com a sua holomemória. Na fatologia, página 2, final da 1ª linha, poderia discorrer sobre a ausência de exibicionismo no esmero ao repassar a história de si?
Sim, a ideia não é se exibir, a ideia é confrontar. A egobiografia, ela é comparativa, portanto, ela é de confrontação, de cotejo. Nem todo confronto é negativo, tá, gente? Essa palavra, ela tem vários sentidos. Um deles é o cotejo. Então, você pode fazer o cotejamento da sua história, a história de si é usado na historiologia, na historiografia, é muito usada essa expressão. Você não precisa ser exibicionista, porque não é um caso. Aliás, não tem muito com que para exibir. Melhor ficar mais modesto. E você vai mostrando os fatos como eles são. Como a técnica científica ela é de fatos, você usa os fatos e apresenta os fatos. Quem quiser, avalia do jeito que bem entender, né? Na fatologia, página 2, 7ª linha, poderia elucidar sobre as inevitáveis aporias historiográficas sobre personalidades humanas notórias? Já foi comentado as distorções biográficas. Tá. Quem lê menos de 50 biografias de alguém notório vai ter sempre informações furadas. Por isso que a gente precisa começar a escrever a nossa com a máxima isenção e coerência para não deixar furo para o futuro. Na neossinapsologia, na página 3, 3ª linha, poderia elucidar as neossinapses adquiridas pela descrenciologia aplicada? Puxa vida, é uma das coisas que mais faz criar neossinapse é a descrenciologia, porque você aplica a crítica em cima da informação recebida, e enquanto você não tem a experiência pessoal para credenciar, para afiançar, para avalizar aquilo, você não dá, aquilo não vira uma convicção para você, não é uma crença. Então, aí esse Tertuliano pede para você comentar a frase enfática. Pois não. O saldo interassistencial da egobiografia proexológica comparada pode ser supercrítico para as primeiras gerações de consins autoproexistas egressas de recentes cursos intermissivos. É bom a gente começar a fazer logo, não adianta fugir dela, para a gente já ter ideia das discrepâncias, para procurar o quanto antes saná-las, o que for dentro do possível, porque nós vamos precisar desse saldo interassistencial na hora que nós estivermos face a face com o orientador evolutivo. Nós vamos precisar trabalhar nisso com toda clareza. Esse Tertuliano mandou 3 perguntas, 2 últimas já foram respondidas. Eu vou fazer só um comentário da primeira. A professora Malo, te considero uma hiperamparadora intrafísica, pois após a lida do seu livro Síndrome do Estrangeiro, de 2009, nunca mais foi o mesmo. Obrigada pela assistência gesconográfica, tarística de ponta nessa vida intrafisicalizada. Aí ele pergunta, já afindou o livro sobre labilidade parapsíquica? Ainda não, mas eu chego lá. É o leitor cobrando, né? Se eu tiver fôlego, eu chego lá. Nós vamos chegar lá. Vou fazer força. Fazendo força. Eu tenho a professora Marina me ajudando agora. Tem várias pessoas. Eu distribuí as tarefas num grupo, numa equipe. Eu acho que agora a gente tem mais chance de concluir esse trabalho e vai ficar mais diversificado e rico com a experiência de outras pessoas além da minha. Tem uma outra teletertuliana que pede, primeiro te dá parabéns pelo excelente trabalho, pelo verbete, e gostaria que a verbetógrafa falasse mais sobre a Comunex evoluída sobre a França, comentada anteriormente por você aqui, que seria a raiz do grupo evolutivo. Eu gostaria que você, então, procurasse um livro chamado Cristo Espera por Ti, de autoria de Honoré de Balzac, mas em pangrafia do professor Valdo Vieira, publicado em 1965. E existe também uma edição desse livro, rara, comentada por um balzaquista e parapsíquico, Osmar Ramos Filho, que é enriquecida ainda de uma pesquisa, de uma obra fora de série, portentosa, chamada Arqueologia de um Pasticho. Se você conseguir essas obras, você vai ter uma visão mais clara da Comunex Jardin de Lumière Éternelle. C'est bien ça, monsieur? Tem um colega aqui da Comunex, por isso que eu estou tirando a dúvida com ele, ele sabe. Tá, a última pergunta aqui, quer dizer, vão ficar algumas, mas a gente me passa, selecionou... Eu respondo, tá? Se eu puder, eu respondo em casa Na depois. tecnologia, página 3, 2ª linha, como funcionam as 2 técnicas? Técnica de viver à la manière do ser desperto e a técnica autogesconográfica das 3 cadeiras. Sim, a técnica gesconográfica das 3 cadeiras é a do professor Valdo. Ele dizia que ele usava 3 cadeiras para escrever. Na primeira era para reflexão, na segunda ele sentava para escrever manuscrito com canetinha
leve, papel branco, e a terceira, passar a limpo no computador, que é essa técnica gesconográfica das 3 cadeiras. A outra é a técnica da Rosa, qual é? Viver à la manière do ser desperto. Escuta, enquanto a gente não é desperto, você pode viver como se fosse. Então você pergunta, como um desperto agiria numa condição como essa para não ficar perturbado? Como o desperto manteria a imperturbabilidade e o sobrepairamento neste contexto aqui, sem perder as estribeiras? Então, não custa tentar viver à la manière, quer dizer, ao modo de um ser desperto. Dos dois motivos que me trouxeram morar em Foz do Iguaçu, um deles foi esse. Eu queria examinar como é que o desperto vivia, como é que ele fazia. Padrão de vida que ele tem, né? O único desperto que eu conhecia na vida intrafísica era o professor Valdo Vieira, e ele estava aqui, aí eu vim para cá. A gente ficava olhando só ver como é que o jeitão dele. Eu achava que o jeitão para ver se a gente consegue imitar, né, Rosa? Eu achava que em 2 anos eu ia conseguir aprender tudo e ia voltar. Ué, Rosa, não custa tentar, é a la manière. Ninguém tem compromisso. É como pode. Malo, o nosso tempo já esgotou. Obrigada, Rosa. A gente parabeniza, nem precisava, né? Tantas manifestações de agradecimento e de felicitações para você. Muito bom. Mas a gente ainda quer te parabenizar pelo verbete, pela apresentação. A gente agradece demais a vocês aqui presentes. Eu sempre reafirmo, assim, não canso de repetir, que são os tertulianos, os teletertulianos e o verbetógrafo do dia que movimentam aqui o nosso debate, que dão aí o molho do nosso debate. Então, nós aqui da tertúlia, da verbetografia, a gente precisa da companhia de vocês, da presença de vocês. Eu, pessoalmente, gosto da companhia de vocês. E passamos, então, aguardamos vocês diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, porque nós temos verbetes todos os dias aqui, e passamos, então, para os nossos comerciais. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 74 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 48 perguntas online. Temos 3 recados. Maria Aparecida, SCP-2, São Paulo. Terezinha Melo, Programa Verbetografia. Patrícia Tacá, que é complementário. Pessoal, no mês de março está se aproximando e com ele o ECP2, que será realizado em São Paulo no dia 24 e 26. O ECP2 é um curso de imersão e será realizado no Hotel Blue Tree, em Santo André, São Paulo. O aluno precisa do ECP1 para poder participar do ECP2. E também as pessoas que já fizeram ECP2 podem fazer a sua reciclagem. Aproveite também essa grande oportunidade de participar da TENEPS grupal, que é o ECP2, também podendo fazer maior conexão com os amparadores, participar ativamente da assistência extrafísica, acessar o portal interdimensional e alcançar uma maior rigidez holossomática. O professor Epicom Leonardo Firmato é que instalará o campo nos 3 dias, o campo bioenergético, que também será debatido durante o curso. Os interessados deverão acessar o e-mail saopaulo@iipc.org ou nos telefones 11 3287 9705 ou 3287 9706. Obrigada. Boa tarde a todos. Informar que ainda o programa Verbetografia em AD está com vagas abertas. Mas, agora, dia 7 de março até 30 de maio, iniciará o programa da semipresencial. É uma estrutura de 12 módulos semanais, aulas, como falei, presenciais, mais aula vídeo. As aulas serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h30. São aulas de tira dúvidas, ou seja, você chega na aula e poderá tirar suas dúvidas do dia anterior. O local das aulas será na sala da Enciclosapiens, no tertuliário. Carga horária de 48 horas aula, duração de 12 semanas. O desconto nós temos para reciclantes do curso e grupos fechados de 15 ou mais interessados, com desconto de 25% sobre o valor da inscrição. As informações contato@enciclosapiens.org ou então pelo telefone da recepção do CAEC,
45 35 25 26 52. Obrigada. Boa tarde a todos. Se você acha que a educação é a chave da transformação, o CAEC convida você ao acoplamentário da Parapedagogia, com os EPICONs Rui Bueno e Hernani Brito. Se você trabalha na sexta-feira, este acoplamentário é perfeito para você. Ele é um curso compacto e acontece sábado e domingo, de 11 a 12 de março. As inscrições são feitas pela recepção do CAEC. O telefone é 45 3525 2652. Participe. Para amanhã teremos o verbete Autocomprometimento Intermissivista, na especialidade Intermissiologia, do verbetógrafo Henrique Ribeiro. Até mais.